A mão dele ainda desenha na parede do quarto, dedos sujos de grafite, movimento certo que ele próprio não sabia que tinha, mas o lápis já partiu e o braço acaba no ar sem corpo. O silêncio da casa fica cada vez mais pesado, um buraco que não se enche com saudade nem com as palavras que a Beatriz me deixou. E quando olho para o desenho torto que a Marta me fez, com o nariz pequeno e a mão direita errada, sei que nunca ninguém me viu como eu era, e que talvez nunca tenha sido nada. O meu último dia foi há uma semana. Ou foi ontem. Já perdi a conta das noites em que acordo e não sei que horas são nem que dia é nem se aquilo que lembro aconteceu mesmo. Sei que houve uma fila. Sei que houve abraços. Sei que a Marta, que agora é arquiteta em Berlim, trouxe um desenho que fez no 10º ano. Um desenho meu. De costas, a olhar para a janela da sala de aula. Ela disse que foi o primeiro retrato que fez de alguém de verdade. Não disse que eu estava mal desenhada. Mas estava. O nariz era demasiado pequeno e a mão direita estava torta. Eu reparei. Sempre reparei em tudo. Às 3:15, levanto-me. Vou até a cozinha. O chão está frio. A casa é um sobrado na rua de José Estevão, perto da estação, e o inverno em Aveiro mete-se pelos cantos como se fosse dono da casa. Encho o copo de água. Bebo devagar. Olho para a mesa onde deixei o cartão que o Tomás me deu. Não o abri. Sei que está lá, encostado ao saleiro, com um fio de papel a segurar o envelope. Podia abrir. Podia ler. Mas depois de ler, o que é que fica? O Tomás. Estou sempre a voltar ao Tomás. Ele apareceu no meu 2º ano na escola, na Rua da Criança. Uma escola velha, com azulejos partidos no corredor e um cheiro a lixívia que nunca desaparecia. A sala de artes era no rés do chão, virada para um pátio onde ninguém jogava bola porque o chão era irregular e ninguém se queria magoar. Mas ele vinha. Todos os dias. Antes do toque, ficava à porta. Não pedia para entrar. Ficava. Como se esperasse autorização para existir. No primeiro dia de aulas, ele não falou. Só desenhou. Durante 90 minutos, não levantou a cabeça. Desenhou uma gaivota num poste. Depois outra. Depois um moliceiro com a vela rasgada. Quando a aula acabou, mostrou-me o caderno. Não disse nada. Mostrou. E eu vi que aquele miúdo de 14 anos sabia coisas que eu nunca lhe tinha ensinado. Sabia o peso de uma linha. Sabia onde pôr o preto para o branco fazer sentido. E eu lembro-me de pensar, este miúdo vai longe. Mas não disse nada. Só lhe perguntei, tens mais? Ele abanou a cabeça. E foi-se embora. O que ninguém percebe é que o Tomás não era bom aluno. Isso é uma maneira de dizer que ele era o tipo de aluno que os professores evitam. Chegava atrasado. Não fazia os trabalhos de casa. Respondia mal, mas não por maldade. Respondia mal porque não percebia porque é que haviam de lhe perguntar coisas que não lhe interessavam. A diretora de turma, a dona Lucília, dizia que ele era um caso perdido. Não quer saber, não quer aprender, não quer estar aqui. Uvia. Não dizia nada. A dona Lucília agora está reformada. Mora em São João da Madeira. Ouvi dizer que passa os dias a ver televisão. Não quero pensar mal dela. Ela fez o que achava certo. Mas nunca entrou na minha sala. Nunca viu o Tomás a desenhar a sério. Se tivesse visto, talvez tivesse percebido que há miúdos que não cabem nas caixas que a escola lhes arranja. O meu erro foi ter dito isso. Numa reunião. Em voz alta. O diretor, o Dr. Afonso, estava sentado à cabeceira com a pasta aberta e a caneta na mão, e eu olhei para ele e disse, o problema não é o Tomás. O problema é que a escola não sabe o que fazer com miúdos como ele. Houve um silêncio. O Dr. Afonso fechou a pasta com um gesto seco, sem pressa, como se estivesse a fechar um dossiê que já não valia a pena abrir. Professora, disse ele, nós estamos aqui para ensinar. Não para salvar ninguém. Eu devia ter ficado calada. Mas não fiquei. Agora, passados 12 anos, quando penso naquela conversa, o que me custa mais não é ter sido mandada embora. É ter descoberto que o Dr. Afonso tinha razão. A escola não estava lá para salvar ninguém. E eu, que pensava que estava, também não salvei. Só ensinei. Ensinar não é a mesma coisa que salvar. Isto é uma coisa que demorei 40 anos a perceber. Na noite de sexta-feira, os alunos vieram. Alguns não via há décadas. O Francisco apareceu de barba e óculos, com um bebê ao colo e a mulher ao lado. Foi meu aluno no 7º ano, em 1994.
Disse que ainda tinha o primeiro desenho que fez com aguarela. Uma casa vermelha, com uma porta azul. Disse que não era uma casa a sério, era a casa que ele queria ter quando fosse grande. Agora tem a casa mesmo, na Costa Nova, com as riscas vermelhas e a porta azul. Mostrou-me uma fotografia no telemóvel. A Carolina veio de Lisboa. Engine Hyra. Disse que eu lhe tinha ensinado a ver as coisas de outra maneira. Eu não me lembrava de lhe ter ensinado nada. Lembro-me dela no 9º ano, sentada ao fundo, a desenhar padrões geométricos nos cadernos. Ela disse que eu lhe mostrei que a matemática também podia ser bonita se a desenhassem. E eu lembrei-me. Mostrei-lhe como fazer simetrias com papel vegetal. Uma tarde inteira, só nós duas, na sala vazia. Mas o Tomás não veio. E a ausência dele pesou mais do que todas as presenças que ali estiveram. Asperi. Olhei para a porta. Cada vez que alguém entrava, eu olhava. Soria. Aprokova. Mas estava sempre a olhar para o vão da porta. A Carolina Reparou. A certa altura pousou a mão no meu braço e disse: "Ele não vai vir, professora." Eu fiz que sim com a cabeça. Bebi um gole de vinho do Porto. "Eu sei", respondi. Mas não sabia. Ou sabia, mas não queria. O Tomás foi o único aluno que me deu uma coisa que eu nunca soube que precisava. 2 anos depois de ter saído da escola, depois de me terem pedido para não voltar, depois de ter feito um acordo silencioso com o doutor Afonso, para evitar o processo disciplinar, o Tomás apareceu na minha porta. Na rua de José Estevão. Eram 8 da noite. Ele estava de mochila às costas, o cabelo mais comprido, a barba mal feita. Tinha 22 anos. Disse: "Professora, fiz uma coisa." E mostrou-me um caderno inteiro, 100 páginas, desenhos a grafite do bairro onde cresceu, da rua de São Martinho, dos barcos na ria, da igreja da Vera Cruz, da estação. Disse que ia fazer uma exposição. O mais estranho é que não fui eu que o ensinei a desenhar daquela maneira. Ele aprendeu sozinho. Eu só lhe mostrei que havia tempo para olhar. Já alguma vez sentiste que, mais do que ensinar, apenas mostraste a alguém o tempo para olhar, e essa pessoa transformou isso numa exposição ou num gesto que te deixou sem palavras? Que desenhar não é fazer traços. É olhar. E ele olhou. Durante anos. Sem eu saber. A exposição foi na Galeria da Santa Joana. A Carolina foi. O Francisco foi. O doutor Afonso não foi, que eu saiba. Mas acho que não gostava de arte. Gostava de papéis. Gostava de processos. Gostava de ter razão. Agora, 13h45 da manhã. O cartão continua em cima da mesa. Eu devia ir dormir. A Beatriz disse que amanhã almoçamos juntas, vai trazer um bolo de laranja. Ela faz sempre o mesmo bolo. Diz que é o melhor que sabe fazer. Diz que não vai herdar nada de mim, mas vai herdar a receita. A certa altura do serão da despedida, a Matilde leu um texto. A Matilde, a mais nova de todos, fez 19 anos em setembro. Foi minha aluna no último ano antes da reforma. Leu um texto sobre a primeira vez que pintou um quadro a óleo. Disse que eu lhe ensinei que o óleo seca devagar e que isso é uma coisa boa. A professora dizia que temos de aprender a esperar, que nem tudo seca ao mesmo tempo. Foi bonito. Houve pessoas a chorar. A Inês, que vive em Londres e trabalha com design, trouxe um quadro que fez a partir de uma fotografia minha. Uma fotografia que tirei no Dia Mundial do Ambiente a plantar árvores com os alunos no parque da cidade. No quadro, eu estou de joelhos, a segurar uma planta e há uma criança ao lado. A Inês disse: "Nunca me esqueci deste dia." A professora estava feliz. Eu estava feliz. Foi o ano a seguir ao Tomás. Foi o ano em que pensei que ainda valia a pena. O que ninguém sabe é que naquela tarde no parque, eu estava a pensar se devia pedir a demissão. O diretor tinha me chamado ao gabinete na semana anterior. Disse que a minha abordagem pedagógica não estava alinhada com os objetivos da escola. Perguntou se eu considerava um afastamento temporário para repensar a minha prática letiva. Eu disse que não. Ele encolheu os ombros. 2 meses depois, abriram um inquérito. Nunca houve nada escrito. Ninguém me despediu oficialmente. Pedirá-me para me reformar. Antecipadamente, como disseram. Pelos bons serviços prestados. O doutor Afonso foi muito educado. Até me deu um aperto de mão. A escola agradece o seu empenho, professora. Eu apertei a mão. Não disse nada. Fui para casa. Chorei no sofá. A Beatriz estava na escola, não viu.
A verdade é que eu podia ter lutado. Devia ter lutado. Mas estava cansada. E estava sozinha. E o Tomás já tinha acabado o secundário. E eu pensei, para quê? Para que continuar a bater contra a mesma parede? O Dr. Afonso vai sair da escola daqui a 2 anos para uma direção regional. E eu? O que é que eu ganhava? Uma vitória que ninguém ia celebrar. Uma reparação que não trazia ninguém de volta. Às 4 da manhã, o silêncio muda de tom. Passa a ser o silêncio de quem não vai dormir. O silêncio de quem aceitou que a noite é para pensar. Eu vou até a sala. Abro a janela. A rua de José Estevão está deserta. Um gato atravessa. O candeeiro da esquina faz uma mancha amarela no passeio. Lá ao fundo, a estação. Não sei se há comboios a esta hora. Talvez haja. O que é que eu faria diferente? É a pergunta que não me larga. A resposta é esta: nada. Não, não é isso. É pior. A resposta é esta: teria feito a mesma coisa, mas teria feito barulho. Teria aberto a boca na reunião. Teria dito o que disse. Mas depois, quando me pedissem para sair, teria dito que não. Teria ficado. Teria feito com que eles tivessem de me tirar de lá. Teria obrigado o Dr. Afonso a assinar um papel a dizer que me estava a despedir por ter defendido um aluno. Teria guardado esse papel, teria mostrado a toda a gente. Mas não fiz isso. Por quê? Eu sei por quê. É esta parte que nunca contei a ninguém. É esta parte que me acorda todas as noites. Eu não lutei porque, no fundo, tinha medo que o Dr. Afonso tivesse razão. Tinha medo que eu não estivesse a salvar ninguém. Que estivesse só a fingir que fazia diferença. Que o Tomás tivesse sido um acaso. Uma sorte. Um miúdo que ia dar certo com ou sem mim. E que todos os outros, aqueles que não apareceram, aqueles que não desenharam, aqueles que ficaram perdidos no sistema, fossem prova de que eu não era especial. Era só uma professora. Mais uma. Substitutable. O que é que vale uma professora que não salva ninguém? O que é que vale 40 anos de ensino se no final o que conta é um aluno? Só um. O que vou contar agora é a razão pela qual nunca desisti, mesmo quando pensei que não valia a pena. O Tomás não veio à despedida. Mas deixou o cartão. A Beatriz trouxe-o da escola. Disse que estava na secretária, com o meu nome escrito. Você acha que ela deveria abrir o cartão do Tomás ou o silêncio dele já diz tudo? A dona Amélia da secretaria deu-me. Disse que foi um rapaz que apareceu de manhã cedo, antes das aulas. Deixou e foi-se embora. Eu olho para o cartão outra vez. Está mesmo ali, ao lado do saleiro. O fio de papel que segura o envelope é azul escuro. O Tomás sempre gostou de azul. Lembro-me de um desenho que ele fez do mar na Praia da Barra, todo em tons de azul e cinzento, e eu disse-lhe que faltava luz. Ele respondeu: o mar às vezes não tem luz, professora. E eu aprendi uma coisa naquele dia. O Tomás ensinou-me qualquer coisa. Ele não sabia, mas ensinou. Então, às 4h10 da manhã, com o silêncio todo da rua de José Estevão a entrar pela janela, eu decido. Vou abrir o cartão. Não vou esperar pela manhã. Não vou esperar pela Beatriz. Não vou esperar que o café esteja feito. Vou agora. Com as mãos frias e o coração a bater de uma maneira estúpida para uma mulher de 63 anos que já não tem nada a provar. Rasgo o envelope devagar. Tiro o cartão. É de papel reciclado, bege, com a textura grossa de quem faz questão de mostrar que é feito à mão. Abro. Dentro está um desenho. Uma gaivota num poste. Exatamente como a que ele desenhou no primeiro dia. A mesma, mas não é igual. A gaivota está mais velha. As penas mais gastas. O poste está inclinado. Ao fundo, a ria. E do lado direito, uma assinatura. Tomás, 2024. E uma data, 12 de novembro. O dia da minha despedida. Não escreveu nenhuma mensagem. Nenhum obrigado. Nenhum vou sentir a sua falta. Só o desenho. Só a gaivota. Só o regresso ao princípio. O real erro aqui é acreditar que uma carreira se mede pelo tempo que durou. A Beatriz, a minha filha, acha que eu devia estar orgulhosa porque ensinei 40 anos. Mas não são 40 anos que pesam. São os momentos. E o Tomás não veio à festa porque não precisava de vir. Ele já tinha vindo, 12 anos antes, à porta de casa, com um caderno debaixo do braço. Ele já me tinha dito tudo o que precisava de dizer. O cartão não é um adeus. É uma confirmação.
É ele a dizer que se lembra, que a gaivota ainda está lá, que o poste ainda está de pé. O que é que vale tudo isto? É a pergunta que me faço enquanto fecho o cartão e o encosto ao peito. Vale o que pesa um desenho. Vale o que pesa a mão de um miúdo que aprendeu a olhar. Vale o que pesa a certeza de que, mesmo sem luz, o mar continua a ser mar. O dia vai nascer daqui a pouco. A ria vai encher-se de luz. Os moliceiros vão sair. E eu vou estar aqui, na mesa da cozinha, com o cartão do Tomás na mão, a ouvir o silêncio que já não pesa. Pela primeira vez em 40 anos, não tenho aulas para preparar. Não tenho reuniões para evitar. Não tenho diretores para enfrentar. Só tenho uma gaivota desenhada a grafite. E a certeza de que, mesmo que ninguém mais saiba, eu sei o que aquilo significa. O que fica, no fim, não é o que construímos. É o que deixamos que os outros vejam em si próprios. O Tomás viu que sabia desenhar. Viu que a mão dele podia fazer qualquer coisa bonita. E isso não foi obra minha. Foi obra dele. Eu só mostrei o espelho. Agora são quase 5. O céu está a clarear. Vou fazer café. Amanhã, ou hoje, ou quando for, vou mostrar o desenho a Beatriz. E vou dizer-lhe que nem sempre se precisa de palavras. Às vezes chega uma gaivota num poste. O que me custa mais é saber que o Tomás não veio porque não se sente vontade em festas. Sempre foi assim. O puto que não se sentava direito, que não respondia às perguntas da dona Lucília, que não cabia na sala de aula, mas cabia inteiro na sala de artes. Eu devia ter percebido isso mais cedo. Devia ter lhe dito que não fazia mal não gostar de festas. Que o que interessava é que ele aparecesse na vida. E ele apareceu. Apareceu naquela noite em casa. Apareceu na exposição. Apareceu no desenho. Para quem está a ouvir isto e já não dorme, o que é que deixaram para trás que ainda não foram buscar? O que é que está à vossa espera numa mesa, num envelope, numa gaveta, e vocês não abrem porque têm medo do que lá está dentro? Abram. O pior que pode acontecer é encontrar uma gaivota. O melhor também. A Beatriz perguntou-me se eu estou triste por ter acabado. Eu disse que não. Mentira. Estou. Mas não é a tristeza de perder. É a tristeza de saber que não vou voltar a entrar naquela sala. Não vou voltar a pôr papel vegetal na mesa. Não vou voltar a ver a cara de um miúdo quando descobre que conseguiu misturar a tinta certa. Aquilo não volta. Mas fica. Fica dentro deles. E de mim. O cartão está na mesa. A gaivota continua a olhar para o lado. Amanhã vou emoldurá-la. Vou pendurá-la na parede da sala, ao lado da janela, onde a luz da manhã lhe bate. E todos os dias, ao passar, vou lembrar-me do puto que não falava mas desenhava. E vou sorrir. O cartão que ficou encostado ao saleiro, terias a coragem de o abrir ou deixavas ficar? Se ao ouvir esta história sentiste o peso de um desenho que nunca te largou, esse é o momento de deixar o like. Para quem guarda dentro de si uma gaivota que ninguém mais vê, este é o sítio onde ela voa.